sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. Com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, sejam todos abençoados. Receba, minha amiga e meu amigo, aquilo que Deus nos tem concedido. Seja curada das suas enfermidades, curado dos seus problemas físicos, emocionais, sentimentais. Em o nome do Senhor Jesus, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo cheguem agora na sua vida, na sua casa, na sua família. Em nome do Senhor Jesus. Eu tenho algo muito especial para dividir com vocês. Muito especial. Porque muitas são as pessoas que têm estado frustradas por conta da fé. Outras têm sido muito abençoadas por causa da fé. Então nós temos visto, nós temos constatado em loco que há pessoas beneficiadas pela fé e há outras frustradas, decepcionadas com a fé. Qual é a diferença? Por que umas são beneficiadas, abençoadas pela fé e outras não? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Nós vamos ouvir uma bela faixa musical e em seguida estaremos falando sobre esse assunto para que você venha se situar e mudar essa situação que aí está. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento que enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. E aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida destruiu. E aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida destruiu. As palavras de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento que enfureceu, mas ele firme sobre a
rocha permaneceu. Pois é, minha amiga, meu amigo, qual a razão de muitas pessoas serem beneficiadas pela fé e outras não? Qual a razão? Porque há pessoas que dizem assim, olha, eu tenho estado na minha religião, na minha igreja, na minha crença, há muitos anos, esperando, e nada acontece. Na verdade, a minha vida hoje é pior do que quando eu comecei a viver na fé, nessa religião. Há outras que dizem, olha, eu comecei na fé e a minha vida mudou, se transformou como da água para o vinho. E isso foi rápido, em questão de meses, ou questão de semanas, ou questão de um ano, por aí. Minha vida mudou. Por quê? Eu queria que você entendesse uma coisa. Preste atenção. Quando qualquer reino deste mundo, qualquer país deste mundo, há uma moeda em que você usa para comprar, a moeda para você vender. A moeda para você comercializar. No fundo, a moeda, o dinheiro que nós usamos, que todos nós usamos, é uma moeda de troca. Porque você dá o dinheiro e adquire aquilo ou aquele bem de consumo. Não é verdade? Você vai numa loja, você compra um objeto, você compra uma televisão, você compra um aparelho de televisão, um aparelho de rádio, você compra um objeto para cozinha, enfim, você vai no mercado, você compra comida, né? Você, na realidade, você troca aquele papel chamado dinheiro pela mercadoria que você vai consumir. Então, em todos os países do mundo existe a moeda de troca, que todos usam. Cada país tem a sua própria moeda. Muito bem. No reino de Deus também existe essa moeda. No reino de Deus, a moeda para você tomar posse de tudo o que existe no reino de Deus, no reino do Senhor Jesus, é a fé. A moeda que nós usamos para alcançar os benefícios de Deus, para trocar pelos benefícios de Deus, é a fé. Jesus fala de forma muito clara e objetiva quando diz assim: não julgueis e não sereis julgados. Quer dizer, se eu julgo, eu serei julgado. Em outras palavras, para que eu venha obedecer essa palavra, para que eu venha ser beneficiado por essa palavra, para que eu não venha ser julgado, eu não posso julgar. Para que eu não seja julgado e condenado, então eu não devo julgar. Quer dizer, eu tomo uma atitude, eu manifesto a minha fé de não julgar e, obviamente, eu não serei julgado. Jesus disse também: não condeneis e não sereis condenados. Então, se eu uso a fé para não condenar o meu semelhante, então também eu não serei condenado. Agora, se eu não usar a fé e condenar, em outras palavras, eu serei condenado. Então, eu tenho que usar a fé para não condenar ninguém, a fim de que eu não seja também condenado. Jesus disse também: perdoai e sereis perdoados. Então, se eu uso a fé para perdoar, então eu estarei também sendo perdoado por causa da fé. Se por acaso eu não perdoo,
então eu não estou usando a fé, então eu também não serei perdoado e também serei condenado. Veja que é uma troca. É uma troca. É simplesmente uma troca. Você apresenta a sua fé na obediência à palavra de Deus, você apresenta a sua fé. Nós apresentamos a nossa fé em obediência à palavra de Deus, nós seremos beneficiados, nós seremos abençoados. Mas se nós não apresentarmos a nossa fé na palavra de Deus, nós não seremos abençoados. E ele complementa, Jesus fortalece essa ideia, dizendo: dai e dar-se-vos-á. Quer dizer, se eu tenho fé para dar, eu vou ter fé para receber. Se eu não tenho fé para dar, eu não terei fé para receber. É uma troca. É uma troca. É um negócio. É um negócio espiritual, mas é um negócio que só funciona por meio da moeda chamada fé. A moeda de troca com Deus se chama fé. O meu justo viverá pela fé. Então, se você apresenta a fé, você alcança o benefício. Se você não apresenta a fé, você não alcança o benefício. Agora, é importante notar que essa moeda, a moeda desse mundo é instituída pelo governo. A moeda do reino de Deus é constituída pelo próprio Rei e Senhor Jesus Cristo, que é a fé. Ele é o autor e consumador da fé. Portanto, a fé, quando é agida, quando é exercida, quando é manifestada, ela traz os seus benefícios. Se ela não é exercida, se a pessoa guarda a sua fé, se ela guarda a sua fé, como guarda, por exemplo, o seu dinheiro, ela junta e fica guardando, o que acontece? O dinheiro não traz nenhum benefício porque ele está guardado. Mas se a pessoa usar o dinheiro, ela vai, obviamente, trocar por outras coisas que vão beneficiá-la. A mesma coisa com respeito à fé. Se eu uso a fé, se eu manifesto a minha fé, se eu exercito a minha fé, se eu executo a minha fé, então automaticamente eu vou ter o retorno, eu vou ter a bênção de Deus, eu vou ter o cumprimento da palavra de Deus. Agora, se eu guardo a minha fé, se eu mantenho a minha fé segura, obviamente eu estarei amarrado, engessado, impedido de tomar posse das promessas de Deus. Eu vou falar mais a esse respeito amanhã para que fique muito bem claro, mas eu queria que você, minha amiga, meu amigo, pensasse comigo. Toda a Bíblia, de ponta a ponta, Deus propõe uma troca com o ser humano. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quer dizer, há uma troca. Você tem que trocar a sua vida, para trocar a sua vida pela vida que Jesus lhe dá, você tem que largar, você tem que abrir mão da sua própria vida. É assim que funciona. É assim que funciona. Amanhã estaremos falando mais sobre esse assunto, porque ele é muito importante para que você saiba o porquê que muitas pessoas conquistam pela fé e outras tantas não conquistam. Porque se a pessoa tem fé para exercitá-la, para agi-la, para funcioná-la, para manifestá-la, então ela vai ter fé para conquistar os benefícios da fé. Se ela não tem a coragem para agir a sua fé, para obedecer, para dar a sua fé, para trocá-la pelos benefícios que Deus promete na sua palavra, então ela não vai receber coisa nenhuma e, consequentemente, vai ficar frustrada. Nós vamos falar, então, como eu já disse, amanhã novamente sobre esse assunto.
4 anos de muito trabalho e dedicação de pessoas de todo o mundo. E hoje ele é uma realidade. O Templo de Salomão está pronto. Esta obra vem para não só unir povos, mas também unir o homem a Deus. 8 horas de viagem, foi assim bem cansativo, mas valeu a pena todo o esforço, porque a gente tinha uma expectativa muito grande do templo, porque a gente acompanhou a construção do templo de longe, né? E quando a gente chega aqui, a gente vê a grandiosidade que é, e não só essa construção enorme, gigante, mas como a gente realmente sente a presença de Deus ali dentro. Muito tempo já, estava esperando por essa oportunidade de estar aqui no templo, e agora que chegou esse dia, a gente, não tem o que dizer. Como foi essa preparação? Foi assim, tanto tempo esperando, né, se preparando espiritualmente, e realmente estar aqui é extraordinário. De uma renovação, né, no espírito, uma renovação na nossa alma. Com certeza a nossa vida espiritual a partir de hoje não será mais a mesma. Enquanto a obra era erguida, a fé se fortalecia. A única palavra que eu consigo achar é o extraordinário acontecer na minha vida. Aquilo que eu estava esperando aconteceu. Realmente é uma experiência inexplicável. Não tem palavras. É algo que eu esperei, me preparei e encontrei. Porém, o maior impacto deste lugar está na vida de cada pessoa. Esse domingo para mim foi muito especial. Nós viemos aqui mesmo, era para ver e sentir na nossa vida o extraordinário que nós esperamos, e foi muito melhor do que nós esperamos. E assim que a gente entrou, para mim foi a glória de Deus mesmo na minha vida. Eu percebi ali a presença de Deus. Não vai ser inesquecível, foi inesquecível. Nunca vou esquecer mais esse dia. Foi muito especial. E aqui, a sua imponência não se aplica apenas à sua construção, mas principalmente ao seu significado espiritual. E resumir uma única palavra, né? Um recomeço. Só tenho a dizer que foi muito além do que a gente imaginava. É impossível a pessoa vir aqui e sair da mesma forma que entrou. Se você também deseja viver uma experiência única no Templo de Salomão, receba mais informações no Brás, Avenida Celso Garcia, 499, ou em um templo da Universal. Meu nome é Isis, sou esposa de pastor, e no dia 19 aconteceu um milagre na minha vida. Eu vim acarretando séries de dificuldade, problemas na saúde, dores nas costas, e também o mais grave era a minha dor no joelho. Eu passei no doutor, era para mim fazer séries de fisioterapia. E no momento que eu vim, no dia 19, na consagração dos pastores, no momento que o bispo pediu para que a gente tivesse o nosso momento com Deus, ali na nossa consagração, eu não podia me ajoelhar, tinha dificuldade em andar, mas aquele dia significava muito para mim. Ao tocar as paredes, eu fui curada. Hoje eu posso andar, hoje eu posso ajoelhar, fazer minhas orações dobrando o meu joelho, falar com Deus, que hoje eu não sinto nada, eu não tenho nada, eu fui curada totalmente, tanto nas dores nas costas como no joelho, e nem cirurgia eu não vou precisar fazer mais, porque aqui é um lugar de milagres, para viver experiências únicas na nossa vida. É isso aí, minha amiga, meu amigo ouvinte. O Templo de Salomão está aberto para todas as pessoas, todos os povos, de todas as religiões. Mas há um critério para que as pessoas possam entrar nele. O critério é disciplina. O critério é ordem. O critério é santidade, é respeito, é temor. O critério exige aquela disciplina espiritual. Você imagina
Você imagina, por exemplo, se você vai no templo de Salomão, você vem aqui no templo de Salomão, muito bem, e então as pessoas que entraram no templo junto com vocês conversam, batem papo, riem, dão gargalhadas, ficam falando, telefone toca, uns vêm tirar fotos disso, fotos daquilo. Quer dizer, imagine se no templo nós tivéssemos uma feira livre, o ambiente de uma feira livre. Eu pergunto, o que adiantaria o templo para você que veio para ter um encontro com Deus? O que adiantaria? Você há de convir que não adiantaria nada. Então, para que haja respeito à fé das pessoas, nós precisamos que as pessoas, ao adentrarem no templo, tenham, no mínimo, respeito, reverência, temor para com o dono do templo, o senhor do templo. Porque o templo, na época de Moisés, era o tabernáculo e chamava-se lugar de encontro. O templo, na época de Salomão, chamava-se o templo de Salomão, lugar de encontro também, onde as pessoas podiam ter encontro com Deus, embora elas não pudessem entrar no templo de Salomão naquela época, mas os sacerdotes que haviam, eles intercediam pelas pessoas, pelo povo. Hoje, o templo que foi erguido aqui em São Paulo, o Templo de Salomão, ele tem acesso para 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. Pessoas de todas as religiões, de todas as camadas sociais, pessoas de todos os credos, de todas as nações. Imagine se você, que nos ajudou a construir o templo, que investiu nesse templo, que lutou, que sacrificou, se nós nos unimos no templo para buscar um encontro com Deus, temos o nosso momento com o Espírito Santo, podemos sentir a sua presença, falar com Ele, ouvir o que Ele tem a falar conosco. Se nesse lugar sagrado nós não encontramos um ambiente de acordo, propício, um ambiente de respeito, quando uns respeitam os outros, como é que a gente vai ter o nosso momento especial com Deus? Impossível, impossível. Você imagine 10 mil pessoas no mesmo lugar e cada um falando, cada um expressando os seus pensamentos, uns tirando fotos, outros gravando, outros atendendo o telefone celular. Enfim, eu pergunto a você, como seria possível nós termos o nosso encontro pessoal com Deus? Impossível. Então, nós editamos regras para entrar no Templo de Salomão. Nós exigimos respeito, temor, consideração. Nós exigimos que as pessoas, não importa quem sejam elas, podem ser qualquer pessoa, mas ela vai ter que estar numa disciplina rígida para que venha também respeitar as demais pessoas. Agora, se você é aquela pessoa que diz, poxa, eu ajudei a construção do templo, poxa, eu dei meu melhor e agora eu quero entrar no templo, eu quero ficar à vontade, eu quero levar meu celular, eu quero ficar à vontade. Meu amigo, esqueça porque nós não vamos permitir isso. O templo não é um lugar de festa, não é um baile, não é um lugar de balada,
não é uma boate, não é um botequim, não é um restaurante, não é uma casa de show, não é um lugar de visitação. O templo é um lugar de encontro com Deus. E as pessoas têm que entender que para que elas possam ouvir a voz de Deus, elas têm que ficar caladas. Elas têm que se calar. Como que Deus vai falar com uma pessoa que já está falando, que não tem ouvidos para ouvir? É impossível. É impossível. Humanamente falando, é impossível você ouvir e ao mesmo tempo falar. Então, o ditado popular que diz: quando um fala, o outro tem que ouvir, tem que estar com o ouvido atento, essa é a realidade. Para que Deus possa falar comigo, eu tenho que estar calado. Eu não posso estar falando. Eu não posso estar orando. Eu não posso estar cantando. Não. Para que Ele fale comigo, eu preciso estar atento, com os meus ouvidos abertos, para que Ele possa me falar. E ouvidos espirituais, que é mais necessário ainda. O ouvido espiritual é mais sensível do que o ouvido físico. Então eu preciso estar concentrado, eu preciso estar pensando nas coisas de Deus, nas suas promessas, nas suas leis, nas suas palavras, seus mandamentos. Então quando eu estou em meditação, quando eu estou em estado de meditação e contemplação, então o Espírito Santo fala comigo, ele pode falar comigo, porque eu estou atento. Agora, se eu estiver falando, conversando, ele não vai falar. Ele não vai falar comigo. Então, minha amiga, meu amigo, é o que Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer. Para que eu possa ter ouvidos, eu tenho que estar com a boca fechada. Então, aqui no Templo de Salomão, nós não permitimos que as pessoas venham e falem, e conversem, e cumprimentem umas às outras. Nada disso. Você não vem aqui para um encontro social. Aqui não é ponto de encontro. Aqui é um lugar de oração. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Então nós temos o nosso momento de oração, nós temos o momento de contemplação, nós temos o nosso momento de meditação. Então, cada momento propício para que nós tenhamos um envolvimento maior com o Espírito Santo. E se você me ouve agora e não fica satisfeito de ouvir essa explicação, então você faz o seguinte: não venha. Você não venha, porque o templo é para as pessoas interessadas em ter um encontro com Deus, não interessadas em se divertirem, não interessadas em atender às suas, digamos assim, curiosidade de ver o local. Não será isso, minha amiga, não pode ser isso. Então nós não permitimos que entre com celular, com câmera fotográfica, com gravador, com qualquer coisa que venha influenciar, que venha interromper a meditação da pessoa que senta ao seu lado. Então, por favor, se você não tem interesse, se você não gosta de ordem, de disciplina, então, por favor, não venha. Não venha, porque você não será bem recebido. Você será chamado a atenção, vai ficar feio para você. Então, nós vamos continuar com esse critério de disciplina, de ordem, porque o reino de Deus é disciplina. O reino de Deus é disciplina. O reino de Deus é justiça, é disciplina. Então, aqui no templo, nós temos essa disciplina. E se você não aceita tal disciplina, fique fora disso. Porque aqui não é o seu lugar. Aqui é um lugar para as pessoas que têm sede e fome de justiça. Pessoas que querem ter um encontro com Deus, querem refazer suas vidas, querem começar do zero. Enfim, você entende o que eu estou falando. Então, se você quiser vir aqui no templo, será muito bem-vindo, mas tem que atender
a essas regras, as regras de disciplina que levam ao temor, que levam ao respeito, à santidade para com o Senhor. Graças a Deus. Nesse momento, nós vamos entrar na presença de Deus. E é óbvio que é praticamente impossível você entrar na presença de Deus comigo agora, se você está falando, conversando, batendo papo com a pessoa que está ao seu lado. Não dá, não dá. É melhor então você desligar o rádio e ficar batendo papo com uma pessoa que você quer. Se você quer ter um encontro mesmo com Deus, nesse momento, você tem que estar num lugar separado, sossegado, você e Deus, Deus e você. E é assim que nós vamos fazer. Agora, se não é possível isso, então, se for possível, feche os seus olhos. Por isso que nós fechamos os olhos, para podermos, então, concentrar a nossa fé. Feche os seus olhos, se é possível, e vamos, então, entrar na presença de Deus. Meu Pai querido e amado, nós te amamos, te louvamos e agradecemos, porque o Senhor nos deu o caminho para chegar a Ti, para podermos entrar na Tua presença, que é o Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dEle nós entramos na Tua presença e pedimos e suplicamos, inclina os Teus ouvidos às nossas necessidades, meu Pai. Inclina os Teus ouvidos aos clamores daqueles que nos ouvem neste momento e estão com o peito ardendo em chamas de tantos conflitos, de tantos problemas, de tantas necessidades. Oh, meu Pai, quantas e quantas pessoas têm comido pão de lágrimas, quantas e quantas pessoas têm gemido por esse mundo afora. Então nós viemos a Ti nesse instante suplicar, rogar a Tua misericórdia, a Tua compaixão. Estamos oferecendo a nossa fé, a nossa confiança, a nossa convicção de que as Tuas promessas são para nós hoje, tanto quanto foram no passado. Então, nós apresentamos a nossa fé como moeda de troca, conforme sugere a Tua palavra. E pedimos, então, que o Senhor Espírito Santo venha ao encontro das nossas necessidades, dessa pessoa que me ouve neste momento, seja ela tocada, curada, liberta, transformada, tenha ela a sua vida completamente transformada, meu Pai, para que ela possa entender o Teu propósito para ela, para que ela possa ter comunhão contigo, para que ela possa ser também, meu Pai, mais um templo, habitação, morada do Teu Espírito. Eu te peço por todo o Teu povo, por todas as pessoas que me ouvem neste momento. Daqui, diretamente do Templo de Salomão, envia, meu Deus, o Teu poder, a Tua força, os Teus anjos, para atenderem às necessidades de todo o Teu povo, porque nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo e cremos
E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Vou lembrar da coragem, o amor, da firmeza e vontade, a fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentava a fúria de Roma, mas nunca negava sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, nós vamos ficando por aqui, aguardando você, a sua presença aqui no Templo de Salomão. Você pode já fazer a inscrição para estar aqui no templo pela manhã ou à noite, a partir do dia 22 desse mês de agosto. Mas você, obviamente, vai ser orientado. Então você, para garantir a sua poltrona aqui, o seu lugar, você tem que se inscrever, receber a credencial para chegar neste lugar, tá bom? Então, nós ficamos por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.